E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Daniel. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre por onde anda Jessica Simpson. Ela que era uma das grandes promessas da Columbia, ali no final dos anos 90, para ser aí mais uma das concorrentes de Britney e Christina Aguilera, que eram da Jive e RCA. Então, assim, a Columbia entrou com tudo, com Jessica. E eu vou estar falando um pouco para vocês aqui sobre sua vida e sua carreira, como ela chegou até a Columbia, como foi a sua fase na Columbia e o que ela vem feito depois de ter largado o mundo da música. Claro que eu vou passar por algumas questões polêmicas que ela relatou no seu livro de memórias Open Book, em 2020, onde a gente vê várias coisas bem pesadas que refletiram quem a Jessica se tornou hoje, tá bom? Então, se você gostar desse conteúdo, se for interessante para você, chega deixando o seu gostei, que isso é muito importante. Você que ainda não é inscrito, não perde seu tempo não, já se inscreve aqui embaixo para mim nesse botãozinho vermelho, ativa o sininho das notificações, porque todo vídeo que eu lançar, você vai saber e vai vir me prestigiar, que eu sei que você vem, tá? Porque muitos assistem e poucos se inscrevem, então vamos virar esse quadro aí, gente, pra dar uma moral aí pra mim, tá bom? Caso você queira me seguir nas redes sociais, elas estão aqui na descrição do vídeo, assim como um e-mail corporativo, caso aí você seja uma loja, ou queira aí trocar uma ideia, queira fechar uma parceria bacana comigo, sem hackear meu canal, tá? Então, gente, sem mais enrolações, vou convidar vocês aí do outro lado da telinha a pegar uma pipoca, ficar até o final do vídeo e assistir a história de Jessica Simpson. Bora lá comigo? Jessica Ann Simpson nasceu em 10 de julho de 1978 em Abilene, no Texas. É a filha mais velha de Tina e Joseph. Possui outros dois irmãos, sendo um deles a cantora e atriz Ashley Simpson. Teve uma infância bastante movimentada, visto que seu pai era um pastor e vivia pregando em diversas cidades. Desde sua pré-adolescência, ela cantava na igreja, onde descobriu seus dons musicais em um retiro para jovens. Com 12 anos, seu pai a presenteou com um anel de castidade. Também foi com essa idade que a jovem Simpson fez uma audição para o The Mickey Mouse Club, onde se apresentou cantando a clássica Amazing Grace e performou com Ice Ice Baby, chegando à semifinal ao lado de nomes como Britney Spears, Christina Aguilera e Justin Timberlake, porém não chegou à final. Segundo ela, quando viu Aguilera se apresentando, ficou muito nervosa e isso atrapalhou seu rendimento. Após essa fase, a jovem Jessica ela assinou um contrato com uma pequena gravadora chamada Proclaim Records. Então ela começou a trabalhar no seu primeiro álbum de estúdio, que não foi Sweet Kisses, e sim um álbum de música gospel chamado Jessica, tem essa capinha aqui, tá? Esse álbum ele acabou não sendo lançado na época por conta que a gravadora simplesmente faliu e a Jessica ficou a ver navios, tá? Só que a avó dela, num ato de tipo, minha netinha fofinha, pode deixar que a vovó vai te ajudar. Fez uma pequena tiragem que Jessica distribuiu para amigos, para pessoas próximas e vendia em alguns atos da igreja que ela participava. Claro, mandava para gravadoras. Inclusive, foi num dessas entregas que o álbum caiu nas mãos do chefão da Sony, Tommy Mottola. O executivo gostou muito da artista e deixou a moça na mão da caça-talentos Teresa LaBarbera White, que trabalhou no visual e na atitude da moça. Como ela vinha de uma família religiosa, eles acharam que seria muito bom ter uma artista com essa pegada mais clean e sem um apelo sexual como Britney e Christina. Enquanto as meninas entregavam uma atitude com danças mais apelativas, a Sony quis trazer uma imagem realmente virginal e sem apelos, mas isso infelizmente não duraria por muito tempo. Então, no final de 99, a jovem Simpson lança o seu álbum de estreia, Sweet Kisses, que ele trouxe um aspecto mais virginal. Ela veio com uma ideia muito diferente de Britney e Christina. Eu tenho aqui na minha coleção o álbum Sweet Kisses e o single nacional de I Wanna Love You Forever, tá? Ele é um promo single de rádio. Ele tem a faixa e alguns remixes, álbum, que é a versão mais longa, e versão de rádio, uma versão estendida e uma versão remix com batidas mais fortes, tá? Aqui tá como promocional, venda proibida, por se tratar aí de um projeto enviado apenas para as rádios. Também aproveito para mostrar que a gente teve o relançamento desse álbum em vinil pela Urban Outfitters. Eu tenho aqui, eu comprei, foi ano passado. O álbum é exatamente igual, tá? Ele é um baby pink, é um rosinha bem bonitinho, opaco, tá?
Ele contém as faixas originais, não teve nenhum remix, nenhuma faixa extra, tá? E ficou muito legal o álbum em vinil. Sofreu uma pequena remasterização, mas a prensagem da Urban, como a gente sabe, deixou a desejar. O álbum trazia uma temática mais madura que as suas, entre aspas, concorrentes, abordando os temas de amor e relacionamentos como uma adulta, e não como uma adolescente. Ao lado disso, trazia canções com forte apelo gospel. Porém, isso não foi suficiente para agradar o público e a crítica, que apesar de gostarem dos vocais, dos adlibs do projeto, eles acharam que a temática era muito séria e não condizia com a idade da artista. Comercialmente, foi substancialmente abaixo do esperado pela Columbia. Enquanto Britney e Christina bateram mais de 15 milhões com seus álbuns de estreia, Jessica ficou apenas nas 5 milhões de cópias. O primeiro single foi a clássica balada I Wanna Love You Forever. Fortemente elogiada pela produção, os vocais de Simpson também foram eleitos o ponto alto da canção. Com um clímax tão alto, a artista foi considerada uma nova Celine Dion, devido ao forte tom dramático que empregou no momento. Foi um enorme sucesso mundial, chegando ao top 5 do mundo inteiro. E a faixa, inclusive, é o único top 10 da artista, onde ficou no número 3 e foi um top 10 na Inglaterra. E em seguida veio Where You Are, uma balada cantada com seu então namorado Nick Lackey, membro da boy band 98 Degrees. Apesar de ter sido bem elogiada pela crítica, a canção não fez sucesso. Chegou apenas ao top 70 da Billboard e foi lançada apenas na América do Norte. Para tentar salvar a era, foi lançada a dançante I Think I'm in Love With You, que usa um sample da faixa Jack and Diane, do cantor John Mellencamp. Bem recebida pela crítica, a faixa só não teve um sucesso maior nos Estados Unidos devido a um problema na produção dos seus singles físicos. Chegou ao top 20 da Billboard e ao top 30 global. Para divulgar o seu álbum, para poder ela ficar mais em foco, se destacar na mídia, além dela fazer as clássicas turnês de divulgação em programas, rádios, eventos menores pela gravadora, como tarde de autógrafos, passear por shoppings onde ela divulgava o seu projeto também, não no nível megalomaníaco que se tornou Britney, mas da forma de Jessica. Ela também foi artista de abertura para a turnê do 98 Degrees, banda de seu então marido, na época namorado, Nick Lackey. Outras formas de divulgação também foram em grandes festivais, como a gente teve o Angle Tangle de 99 e 2000. O Angle Tangle, se não me engano, é pela Kiss FM. Era um festival que tinha NSYNC, Britney, Christina, Destiny's Child, todos os grandes atos do pop / R&B que estavam ali com os seus projetos em alta. Tá? A gente também teve a pressão dela no estádio Arthur Ashe para o Dia das Crianças e também para alguns eventos relacionados a angariar fundo para pesquisas de AIDS. Então a Jessica ela sempre esteve muito presente em várias formas para poder divulgar o seu projeto. Everybody put your hands together for Miss Jessica Simpson. Já nos anos 2000, na virada do novo milênio, Jessica começou a sofrer pressão da gravadora, porque o seu álbum anterior não tinha vendido tanto, e a gente sabe que os artistas teen pop ali na virada do milênio começaram a ter uma postura um pouco mais ousada, fora da caixinha, fora do que a gente estava acostumado a ver, daquela imagem virginal com algum toque meio safado, um toque um pouco mais ousado. Mas a Jessica em momento algum teve isso. Como eu falei, Jessica ela era focada para ser uma artista mais virginal, mais popzinha. Só que, por pressão da gravadora, como eu estava falando, ela acabou mudando as atitudes, corte de cabelo, roupa, postura, fala. Inclusive terminou seu relacionamento com Nick Lackey para poder aí ter um pouco mais de liberdade, entre muitas aspas, tá? Então, em maio de 2001, ela lança o seu segundo álbum de estúdio, Irresistible. Aí a gente sabe que fez um grande sucesso no Brasil com a faixa título, tá?
o álbum tá aqui. Esse meu álbum é o norte-americano. Ele tem as suas 12 faixas. É o standard, esse álbum não chegou nem a ter deluxe. Mas ele teve depois um EP de remixes, tá? E também, aproveitando o ensejo, eu tenho o Irresistible pela Urban, que ele é numa cor verde translúcida, muito bonita, tá? Eu achei muito bonita essa capa de vinil. É a mesma tracklist, não mudou nada, tá? É isso, gente. Eu tenho também o Irresistible em vinil. Ao contrário do que muitos pensam, quem abriu a fase mais madura entre os artistas do teen pop foi Jessica. Apesar dos esforços dos produtores e da gravadora, o projeto rendeu muitas críticas negativas, que consideraram um exagero por parte da artista. As faixas, consideradas genéricas e muito produzidas, tiraram toda a naturalidade do disco, segundo os profissionais. Aliado a isso, uma imagem sexualizada e aparentemente forçada da artista nas performances rendeu muita controvérsia. Apesar de vender o dobro do primeiro álbum na primeira semana e ter chegado no top 10 da Billboard, o disco despencou e só foi certificado em ouro, vendendo até hoje 2 milhões de cópias mundiais. O primeiro single foi a faixa título, Irresistible, recebida de forma bastante negativa por acharem a sua estética muito agressiva e forçada. O uso excessivo de autotune também foi criticado. Comercialmente, teve lá os seus êxitos, chegando ao top 15 global. Apesar da forte divulgação, essa imagem excessivamente sexualizada prejudicou muito o desempenho do projeto. O segundo single foi A Little Bit, uma faixa bastante genérica com uma sonoridade bem diferente do primeiro single. Comercialmente, não entrou em parada nenhuma. Depois, aí, da divulgação do álbum, ela entrou em turnê com a MTV para a TRL Tour, onde ela faria apresentações ao lado de Nelly e Destiny's Child. Porém, a pedido da gravadora, achando que ela era capaz o suficiente e não precisava do suporte da MTV, ela fez sua primeira turnê solo com a Dream Chaser Tour, que passaria pelos Estados Unidos. Mas, após algumas datas, a gente sabe que aconteceu o fatídico 11 de setembro, então, devido a isso, a turnê foi cancelada e a Jessica acabou aí ficando um pouco acuada, com medo de viajar, e isso foi, uma situação que eu não vou aprofundar muito, todo mundo sabe o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Um fato curioso é que a faixa Irresistible fez muito sucesso no Brasil, tá? E a Sony do Brasil colocou a faixa na trilha sonora internacional da novela As Filhas da Mãe, onde a faixa When You Told Me You Love Me foi um grande sucesso nas rádios, tá? Eu tenho aqui nesse álbum, ela é a segunda faixa, e é uma faixa muito famosa, muito conhecida, inclusive o single promocional dela é um pouco raro. Se alguém quiser me mandar, pode mandar pra mim. Só me chamar no Instagram ou mandar um e-mail que eu mando o endereço pra vocês me mandarem, tá? A Jessica, ela viria pro Brasil para poder divulgar e tal, mas por conta daquelas incertezas do avião, quem foi, quem fez, tarará, pão do rosca mole, todas as divulgações foram encerradas, tá? E isso fez com que ela ficasse com muito medo e, devido a todo esse trelelê, ela acabou voltando para o Nick no final ali de 2001, início de 2002, porque ela não queria ficar sozinha, aquela coisa de medo e tal. Então, foi um tiro no pé. A Sony, ela arriscou muito com o Irresistible e a gente viu que foi um álbum que não teve tanto retorno, apesar de eu achar que tinha alguma coisa ali que poderia dar certo, mesmo achando um álbum bagunçado. Enquanto o Sweet Kisses ele é muito melódico, muito fofinho, guti-guti, chega a beirar o excesso de doce, o Irresistible ele chega a beirar o excesso de autotune, de processamento na voz. A voz dela tá muito processada, tá? Mas isso aí eu vou falar um pouco mais no final do vídeo, tá bom? Aí ela casa com Nick Lackey e começa a trabalhar no seu terceiro álbum de estúdio, o qual eu tenho aqui também na edição de vinil, que é o In This Skin, que aí se tornaria o seu projeto mais bem sucedido da carreira, tá? Essa versão standard, aquela primeira versão que foi lançada, eu achei o mais bonito desse de vinil. Ele é num azul turquesa, que eu acho que não combinou em nada com a estética do álbum. Se ele fosse numa cor champanhe, combinaria mais.
tá? A gente tem aqui as 11 faixas standard: Sweetest Sin, With You, My Way Home, Forbidden Fruit, tá? Underneath, In This Skin. E esse vinil, ele ainda acompanha um compacto de 7 polegadas, contendo aí Take My Breath Away, que é um dos grandes memes de Jessica. Uma versão acústica de With You e a faixa Angels, que foi lançada no remix, né, no álbum Deluxe, depois que With You começou a fazer muito sucesso. Então a gente tem aqui, ó, ele é muito bonito, tá? É como se fosse um single e tá aqui para completar para vocês. É um vinil preto standard, básico, não tem nada demais nele não. Esse disco marcou o começo do domínio dela sobre seu material. No entanto, recebeu críticas bastante mistas. Apesar dos esforços em trazer algo mais autoral e interessante, a produção foi considerada um tanto quanto excessiva e as letras muito grudentas tornaram o projeto arrastado e meloso. Seu vocal e sua dicção também foram apontados como exagerados e até, de certa forma, desagradáveis. A princípio vendeu muito pouco, pois o primeiro single, Sweetest Sin, foi um enorme fracasso. No entanto, as coisas mudariam drasticamente após o lançamento do segundo single, With You, que se tornaria o seu maior hit desde I Wanna Love You Forever. Chegou ao top 15 da Billboard e foi um top 10 mundial. O terceiro single foi o cover de Take My Breath Away, que segundo o artista era o seu tema de relacionamento com Nick Lackey. Chegou ao top 20 da Billboard e não teve um êxito tão forte mundialmente. Ao lado do terceiro single, o álbum foi relançado e representou a maior semana de vendas e pico da Billboard da artista, chegando à vice-liderança e vendendo mais de 160 mil cópias. O quarto single foi um cover de Robbie Williams para a faixa Angel, qual teve um fraquíssimo desempenho. Esse álbum também foi lançado para ser a trilha sonora da seu reality show ao lado do seu marido, chamado Newlyweds, que foi aí um grande sucesso. A gente vê aí que a MTV ganhou muito dinheiro. Eles eram meio que tipo um casalzinho perfeito da época. A Jessica, com seu estereótipo, né, ela era muito estereotipada como uma, entre aspas, loira burra. Ela tinha algumas atitudes, algumas falas que acabaram sendo problemáticas. E a gente percebe que With You, o clipe de With You, ele é muito essa vibe do Newlyweds, tá? Então, assim, algumas falas, algumas posturas, a Jessica ali acabaram tornando ela meio que como uma pessoa caricata, uma pessoa cômica. E isso acabou tornando eles um dos casais aí mais comentados da televisão. Em 2004, ela lançou o seu álbum de Natal, chamado Rejoice, The Christmas Album, que foi um álbum aí razoavelmente bem sucedido, apesar de não ter nenhum tipo de êxito comercial tão grande, chegou a pelo menos a vender 1 milhão de cópias e foi aí um sucesso para a artista. Em 2005, ela começaria sua linha de produtos, a The Jessica Simpson Collection. Esse empreendimento também se tornaria o seu maior êxito comercial. Nesse ano, ela apareceu no filme Os Gatões, que apesar do sucesso comercial, recebeu fortes críticas pela péssima atuação de todos os envolvidos. Para a trilha sonora, ela regravou These Boots Are Made for Walking, que foi um grande sucesso, sendo um top 10 mundial e outro top 15 na Billboard. Inclusive, essa faixa ela é satirizada pela cantora Pink em Stupid Girls. No final de 2005, ela se separa de Nick Lackey e diz que esse casamento foi seu maior erro a nível financeiro. Em 2006, após ela terminar o contrato com a Columbia, ela assinou com a Epic e lançou aí o seu quarto álbum, que é um álbum que eu tenho uma relação muito mista, que é o A Public Affair, que eu infelizmente não possuo na minha coleção, e eu senti falta nesse relançamento da Urban.
Apesar de contar com novos produtores e uma sonoridade mais voltada para as músicas dos anos 70 e 80, novamente Simpson recebeu críticas bastante mistas. Comercialmente, Affair foi um grande fracasso, vendendo apenas 500 mil cópias nos Estados Unidos e sendo certificado em ouro. Mundialmente, vendeu apenas 1 milhão de cópias. O primeiro single, A Public Affair, foi um top 20 mundial. O segundo single foi a balada I Belong to Me, que não estava fazendo parte da versão tradicional do disco, apenas da Deluxe, e foi um enorme fracasso. Ali na época do lançamento, em fóruns e coisas do tipo, comentava-se muito sobre uma faixa chamada Fired Up ser aí o lead single do quarto álbum de estúdio da Jessica. E, burburinhos rolando, a faixa vazou em aplicativos peer-to-peer, como Emule, Kazaa, iMesh, que ali eram os mestres da pirataria. Então essa faixa vazou, isso fez com que a gravadora recalculasse a rota e usasse a faixa de título A Public Affair como lead single. Isso aí, de certa forma, acabou meio que desmotivando Jessica e a própria gravadora. Então a gente percebe aí que já estava meio que um boicote em cima dela. Depois de terminar a minúscula divulgação do disco, ela investiu sua carreira no cinema, aparecendo em filmes como Funcionário do Mês e Ninguém Segura Essa Garota, e foram grandes fracassos tanto de bilheteria quanto crítica. Nesse período, ela também era considerada pé frio, já que tudo que fazia dava errado. Seu namorado naquela época era o cantor John Mayer, e recentemente foi exposto por ela em seu livro como um cara egocêntrico e abusivo. Em seguida, depois de terminar com Mayer, ela começou a namorar Tony Romo, o quarterback dos Dallas Cowboys. Como ele começou a ter um péssimo rendimento após o relacionamento, até o presidente Bush a acusou de estar tirando o brilho do jogador. Em 2008, ela lançaria o seu álbum de temática country, o arrastado e chato Do You Know. Recebido de forma bastante morna, obteve uma nota 58 no site Metacritic, onde acharam o trabalho muito tedioso e sem brilho. Os vocais sofridos e desarranjados de Jessica também foram bastante criticados. Comercialmente, teve o pior rendimento da carreira e vendeu até a gravação desse vídeo cerca de 300 mil cópias nos Estados Unidos. Contou com 2 singles, Come On Over, que chegou ao top 70 da Billboard, sendo sua última aparição na parada, e a melosa Remember That, que chegou apenas a Bubbly Under. A partir daqui a gente começa a ver a Jessica de uma forma um pouco mais sendo jogada para escanteio por público, crítica e indústria musical, tá? A gente tem aí ela se apresentando, levando o álbum Do You Know a ser divulgado. Os singles venderam mais do que o álbum, diga-se de passagem, tá? Foram certificados em ouro, tiveram em certo play, coisa que o álbum não chegou nem perto de ter. Só que ela sempre foi muito criticada, muito vaiada, por conta dos seus vocais, por conta da sua atitude, porque as pessoas estão achando Jessica uma pessoa completamente perdida. E eles, de certa forma, não estavam errados. Ela já estava dando tiro para todo lado, né? E a gente percebe aí que a Jessica, ela sempre foi um objeto de crítica muito grande. A gente tem aí o Eminem criticando ela com a sua faixa We Made You, também. Depois disso, ela lançaria mais um álbum, que é o seu álbum de Natal, Happy Christmas. Foi um álbum em que não teve um sucesso, mesmo ela divulgando, tá? E ali encerrou a sua aparição no mercado fonográfico. Apesar da sua carreira musical não ter tido frutos como ela gostaria, a Jessica, ela se tornou uma grande empresária, né? A Jessica, ela investiu muito no ramo de fast fashion. Ela tem a Jessica Simpson Collection, que envolve cama, mesa, banho, vestuário, parte de sapato, né? Ela investiu muito nisso e ela acabou ganhando muito dinheiro. A Jessica, ela saiu do mercado fonográfico, mas ela continua ganhando muito dinheiro. Inclusive, a sua coleção inteira já chegou a faturar mais de $1 bilhão. Então, assim, a Jessica, ela acabou se reinventando de uma outra maneira, com seus perfumes e coisas do tipo, tá? Ela, desde então, não vem lançando muitas coisas, não lança nada, na verdade, musicalmente falando. E ela foca apenas em vender seus produtos, tá?
Sofreu muito com o efeito sanfona, foi muito criticada. A gente vê que a Jessica engordou, emagreceu. Isso sempre foi muito comentado pela crítica. Pelo público em geral também, tá? Em 2020, em plena pandemia, ela lança o seu Open Book, que é o seu livro de memórias. Um livro de memórias aí bastante polêmico, onde ela fala da pressão da Columbia. Os vocais dela, né? Eles queriam que ela fosse uma grande vocalista, que ela seria o que Christina Aguilera era, né? Na verdade, vamos botar assim, Mariah Carey. Os vocais da Jessica, eles têm uma tendência a ser muito mais Mariah do que Christina. E a gente percebe que a Wanna Love Forever é uma música que, tipo, quase ninguém consegue cantar. Ela tem um tom extremamente alto no clima. E queria que ela tivesse aquele apelo de dança da Britney Spears. Então, assim, queriam botar o mundo na Jessica. Só que a Jessica, infelizmente, não tinha técnica vocal suficiente, ela não teve um treinamento vocal. Isso causou sérios danos vocais nela. Não só um canto como a dicção. A gente sabe que a Jessica Simpson tem uma dicção horrorosa. Não que a minha seja maravilhosa, que eu sei que eu agiso o gaguejo, falo umas besteirinhas aí, tá? Mas a dicção dela é muito ruim, é muito pobre a dicção da Jessica. A técnica vocal dela não é boa, e isso minou muito o seu vocal, tá? E ali ela começa a falar sobre como isso foi ruim para ela, porque ela se enfiou no meio de álcool, de remédios, e isso acabou prejudicando muito ela, a família dela, o relacionamento dela com o Nick. Então a gravadora foi muito cruel com ela, né? Ela acabou lançando algumas faixas, mas nada assim, tipo, uau, é só uma faixa mesmo, nada de astronômico, tá? E ela vem na promessa de querer lançar músicas novas. Mas eu acho que a Jessica não volta mais, acho que ela nem teria por que se preocupar em voltar, né? Porque eu acho que não combina mais com ela. Ela tá numa outra vibe, né? Gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre como o Daniel vê Jessica Simpson, como o Daniel se relaciona com Jessica Simpson, tá? Jessica Simpson é uma artista que ela é talentosa, ela tem sim seus predicados, mas eu acho que por conta de uma pressão excessiva da gravadora, né, por ela vir de uma família muito, vamos dizer assim, tradicional, muito fechadinha, ela acaba tendo posturas, falas que são um pouco controversas, um pouco não tão agradáveis, vamos dizer assim, tá? Então Jessica, ela vem aí com uma vibe um pouco diferente, que não condiz muito com o pop, que não condiz muito com ela, né, com o que a gente espera. Eu lembro muito de I Wanna Love You Forever, I Think I'm in Love With You, tá? Eu acho que os álbuns dela em si, eles não têm faixas tão comerciais, faixas que poderiam ser grandes hits. A Jessica, ela tentou ser madura demais, tentou ser ousada demais. Tudo que ela fez, ela foi muito excesso e ela não soube ter o equilíbrio, né? Ela não teve uma transição teen para adulta tão bem definida, né? Ela não teve algo que pudesse chamar a atenção, né? A gente percebe nos vocais, na dança, na atitude. Ela sempre teve uma transição um pouco problemática, um pouco engessada demais. Não era uma coisa natural que a gente via como em Britney, Christina, próprio NSYNC, nos Backstreet Boys. Esses artistas que foram amadurecendo, a gente percebeu que o amadurecimento deles foram diferentes. E a Jessica, infelizmente, ela não conseguiu acompanhar da mesma maneira, né? Não que ela seja uma artista ruim, não que ela seja uma pessoa ruim, mas a forma com que foi direcionada a sua carreira prejudicou muito o êxito dela, né? Tanto que ela não tem indicações, muito menos Grammys, ela não tem prêmios assim relevantes, e ela não tem vendagens expressivas de suas faixas. Então, a gente vê que é tudo um reflexo da má gestão da sua carreira, da forma muito engessada que tentaram mantê-la, e isso acabou prejudicando muito Jessica como produto. E, de certa forma, Jessica como pessoa, que a gente percebe que tem alguns traumas relacionados à sua carreira musical, tá? E foi isso meu vídeo. Eu quero saber a sua opinião sobre Jessica Simpson, o que ela representa para você, como ela foi, né, para a sua vida, para a sua carreira, como ela foi para você, como ela foi para a sua vida, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se chegaram até aqui, já não se esquece do seu like, confere se você deixou. Comenta bastante aqui embaixo para saber aí qual que é a sua música favorita, o que você achou da Jessica, pra gente trocar uma ideia bacana sobre a artista, tá bom? E é isso, gente, eu vou ficando nessa. Um beijo no seu coração e se cuidem que eu fui. Tchau!